Olá, estamos começando um podcast diferente. Diferente por quê? Porque estamos começando uma sequência, uma inovação, um lugar onde nós iremos conversar sobre a cidade de Ribeirão Pires, sobre o comércio de Ribeirão Pires e principalmente sobre a aceleração digital de negócios na cidade de Ribeirão Pires. Esse podcast hoje tem a presença ilustre da Ciarp. Estamos aqui representados pelo Ricardo e pela Inês, que são o coração da Ciarp, que estão pulsando na Ciarp o tempo todo para falar com os comerciantes, para falar com as empresas. E hoje a gente vai contar um pouco da história, porque senão a gente ia ficar aqui uma semana contando a história da Ciarp, que é muito extensa, existe há muitos anos. Então a gente vai começar um pouco a desvendar, começando inclusive por questões, inclusive, por que será que chama Ciarp, né? E junto dessa mesa também temos a pioneira da aceleração digital, aquela que foi em todos os comércios para apresentar a Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia, no podcast, falando de algo tão importante para Ribeirão Pires, para os comerciantes, para a indústria, enfim. Estou muito feliz de participar com vocês desse projeto. Tamo junto, Ricardo, tamo junto, Inês. Sim. Vocês estão aqui hoje para contar pra gente um pouco do que é a Ciarp. Muita gente que está no comércio, que está chegando no comércio, que quer empreender, não sabe o que a Ciarp pode fazer por eles e o que eles podem fazer pela Ciarp. Por onde vocês querem começar? Pela sigla, pelo nome? Por onde começa? Podemos até começar pela sigla, né? Assim, eu sempre tenho uma curiosidade aí da parte da sigla, que muitos às vezes me perguntam, né? Aí, as caminhadas que a gente tem no dia a dia. Associação comercial, todo mundo sabe, né? Associação comercial industrial e agrícola, né? Principalmente no início, a agricultura aqui no município tinha aí uma força e ainda temos aí bastante coisa, mas a agricultura está aí junto com a gente desde o início, né? E isso é algo que gera aí curiosidade das pessoas, né? Do que é o A. Então, o que é o agrícola? Você sabe que tem o documentário Memórias que Ficam, da Letícia Ribeiro, a diretora Letícia Ribeiro, inclusive ela está aqui dirigindo esse podcast, e esse documentário conta um pouco dessa história, né? Do barro, do tijolo para o comércio, da pedra, da onde que surgiram os primeiros comércios na cidade. Essa evolução da Ciarp vem de quanto tempo? Quanto tempo já existe? Foram quantos presidentes? Dá para responder isso assim? Não dá, né? Tem que buscar lá nos anais da Ciarp. Preciso olhar na história lá, né? Mas assim, a gente tem muita gente importante na cidade, né? Acho que um presidente que ficou por mais tempo e é recente é o Gerardo Salter. Temos o Menato que ficou por bastante tempo também. Enfim, a gente tem aí bastante gente, Nono Nardelli, lá atrás o Teto, Maria de Lourdes, a Coquinha, o Serjão. Então, assim, são pessoas que ainda são atuantes, né? Bastante atuantes aqui no município, de uma forma ou de outra, e que estão aí ativos ainda dentro do município, aí, no desenvolvimento da cidade. São sempre ligados, alguns deles são meus conselheiros mesmo, né? Quando a gente tem algum problema, principalmente Menato e Gerardo, eu estou sempre lá pegando no pé deles para me ajudar. Eu falo, eu tô com um problema aqui que eu nunca passei. Aí a gente está sempre se aconselhando, porque eles têm experiência e muitas vezes são coisas que eles já passaram e a gente consegue resolver com mais facilidade, né? Afinal, são 60 anos, né, de associação comercial, então é muita história, né, Ricardo? Não dá para... história mesmo de gente que fez a cidade e de gente que continua construindo a cidade, de pessoas importantes na cidade. Hoje nós temos mais de 300 associados, então já tem uma representatividade bem significativa. Nós estamos desde os anos 60, vindo com a Ciarp, né, ali perto da emancipação, né, do movimento de emancipação da cidade, os primeiros comerciantes, né? Os sobrenomes que conduziram a cidade, os empresários, né? Zampol, Nardelli, Menato e tantos outros que a gente não pode esquecer de nenhum nome, mas ao mesmo tempo a gente sabe que são muitos, né? Sim. E muito importante essa questão dos conselheiros, né? Porque ontem, inclusive, eu vi um post essa semana do Menato dizendo: estou fazendo 40 anos de com-teto. Isso. Eu fiquei pensando, falei, gente, quem faz 40 anos num lugar, né? Como que as coisas são, né? Como é que são os pilares, né? Como é que é a estrutura de um município? Vocês estão de braços dados com os empresários e com os comerciantes? Como é que funciona na prática? Vamos lá. A gente está sempre lá tentando desenvolver coisas que ajudem principalmente o comércio menor, que ele tem mais
dificuldade de ter acesso a conteúdo, a informação de qualidade, porque tem tudo que tem muita qualidade costuma ter um custo maior. E se a gente consegue fazer isso com o associativismo, a gente costuma dizer lá que juntos nós somos mais fortes. Mas é bem a verdade, Emerson. É assim, a gente quando se associa, a gente consegue trazer vantagens para todo mundo com um custo mais acessível inclusive para o pequeno empresário. Não que o grande tenha que ficar de fora, né? Mas ele já tem aí, às vezes, uma condição de melhor. Mas se a gente consegue um custo menor para ele, ele também quer estar com a gente, né? Isso é fato. E agrega. O grande vem trazer mais informação, mais coisas, e a gente consegue colocar todo mundo dentro do mesmo patamar para desenvolver o município, que é o principal, né? Eu acho que isso se a nossa cidade tiver uma economia que gira bem, isso ajuda todo mundo. Eu costumo dizer que mesmo que a pessoa não consuma comigo, mas se a economia da cidade está girando, o meu comércio vai fortalecer, mesmo que aquela pessoa que está fazendo não, porque o dinheiro, quando circula, uma hora ele chega em mim. E essa é a visão que eu entendo que é a principal visão da associação comercial para conseguir se desenvolver. A associação, juntos, somos mais fortes. Quando a gente olha lá para os anos 60, anos 40, 50, 60 no nosso município, em que as coisas estavam sendo formadas, muitas dessas conversas eram tidas ali no balcão da padaria, no balcão do bar, e como que eu posso te ajudar e como você pode me ajudar. É uma maneira simples de pensar, mas que ela precisa persistir, é assim que as coisas funcionam. De uma forma mais organizada, eu diria, né? A gente tenta fazer isso a conversa que existia do jeito que você colocou, mas de uma forma mais organizada. Esse é o principal papel da associação comercial, né? Ter mais gente é uma coisa que as pessoas precisam entender. Quanto mais associados nós temos, mais força, mais condição de conquistar coisas nós temos. Sim. Seja porque o Emerson veio e me deu uma ideia que eu não tinha pensado, a Inês não tinha pensado, e os outros que lá estão, porque é a união das forças mesmo que vai trazer resultado, né? É isso que a associação comercial, para ter uma ideia, a nossa associação, Emerson, acho que vale fazer esse parênteses aqui, ela é destaque no estado há muitos e muitos anos, tá? Já foi a primeira do estado muitas vezes, segunda, terceira. Quando a gente fala de ter uma associação comercial que figura entre as 3 primeiras aí, nós estamos falando que Ribeirão Pires já estava na frente às vezes de Santo André, Campinas, Ribeirão Preto e tantas outras referências que nós temos no país, no estado de São Paulo aí, né? No estado de São Paulo. E você sabe que passaram a cola pra gente aqui, ó. Ela foi fundada em 60 no Ginásio de Esportes Ribeirão Pires Futebol Clube. A CIARP nasceu da União dos Comerciantes e Indústrias e Agricultores para fortalecer a economia local. Essa união é que chega até hoje como principal combustível, né? Exatamente. A gente costuma dizer que a associação comercial leva os associados onde ele não conseguiria ir sozinho, né? Como o Ricardo disse, nós temos uma diversidade de associados, desde o pequeno, o comércio, indústria, prestador de serviço, o agricultor, do pequeno ao grande. E a gente tem uma gama de produtos bem diversificada também para atender esse público diversificado que a gente tem. Fernanda, você foi no comércio o tempo inteiro. Quando você chega no comércio e fala da CIARP, o que as pessoas lembram? Quais são os serviços assim que eu não sabia que a CIARP fazia isso? Como é que é isso? Como é que foi a tua percepção? E aí você conta, Inês, quais são os serviços que as pessoas nem sabem que a CIARP faz? Ok. Beleza? Beleza, vamos lá. Vai lá. Bom, desde que eu estive na CIARP, né, que eu me inseri nessa área de comércios, indústrias e serviços, o intuito sempre foi mostrar o comerciante, mostrar a economia local, quem fazia parte da economia local. Tanto é que nós tivemos a revista CIARP, com uma tentativa de mostrar o associado, qual o intuito dele na cidade, o que tipo de serviço ele prestava. Então, nós começamos aí. E aí, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que precisávamos ir além. E então veio a pandemia. A pandemia. Sim. Pois é. A pandemia colocou todos os comerciantes com as portas abaixadas, com medo do dia de amanhã. Todo mundo achou que era uma coisinha que ia passar rápido. Isso. E aí foi um desafio. A pandemia foi um divisor de águas, porque
todos os comércios fechados, e a gente ainda precisava mostrar esse comerciante, principalmente os pequenos, os grandes, as indústrias, e a gente precisava mostrar esse pessoal para Ribeirão Pires. E como é que a gente ia fazer isso? Pensamos aí, todos em casa, né? Pensamos diversas formas de poder levar. Reuniões online, né? Todo mundo lá. Sim, tivemos Isso aí. várias reuniões. Criamos até nesse período uma live para mostrar também os diversos serviços que nós tínhamos aqui. E, além disso, surgiu um projeto muito bacana, vindo dessa necessidade também, que foi o ASEARP Tour. Que foi onde você pegou uma câmera e falou, eu vou até lá para mostrar tudo isso daí. Exatamente. Né? Inclusive tem aqui nos bastidores o Renan, que está aqui circulando, fazendo fotos. Depois ele vai publicar essas fotos, esses vídeos todos, que ali foi formiguinha, né? Foi, ó, foi suado, né? Demais. E realmente foi como você falou. Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão entender o que a gente quer com esse projeto? Será que eles vão aderir a esse projeto? É muito bacana. Mas qual a visão que as pessoas vão ter disso? Será que Ribeirão vai gostar disso? Será que Ribeirão vai Né? gostar? Tem Sempre público? tem isso, né? Sempre tem. A gente sempre fica com o pé atrás, que a gente não sabe do que está do outro lado, né? Mas quando a gente resgata ali a história de que começou no ginásio, onde as pessoas falam, vamos fazer alguma coisa? Esse vamos fazer alguma coisa, ele está nascendo a todo instante ao longo da história, né? Vamos fazer alguma coisa, e você foi. Exatamente. A gente tem que ter também esse processo de adaptação às novidades, às inovações. E foi aí que surgiu o ASEARP Tour. Fomos até o comércio que nos acionava. Você fazia ali uma entrevista, falava do seu empreendimento, do serviço que você prestava. Tivemos algumas gravações e logo no início dessas gravações já virou um sucesso. Teve até lista de espera, né, Ricardo? Teve lista de espera, teve lista de espera. Foi, assim, bem difícil da gente até parar de fazer, né? Mas aí faltava estrutura, precisava de uma estrutura melhor, né? Como você bem colocou, a Fernanda sentou lá, ela e o Renan, falou, vamos fazer, né? Ali ainda nasceu a ideia junto com mais pessoas, mas quem foi efetivamente até lá foram os dois. E daí faltava estrutura, porque assim, as pessoas acham que vai lá, grava, né? E tá tudo certo. A Fernanda já falou, já tá tudo certo. Não, tem edição, tem como vai publicar, como fica melhor. E ainda que nós tenhamos que o Renan tenha muita habilidade para fazer tudo isso e a Fernanda muita habilidade na apresentação também, isso demanda tempo. E assim, muito tempo a gente tem uma mão de obra bem enxuta na associação comercial, como tem que ser até as empresas hoje, não dá para você ter gente sobrando. E aí faltou braço. E aí nós viemos de lá para cá quando tivemos que parar por falta de braço, até por conta do tamanho da fila, que não era pequena, assim, quem fez queria fazer de novo, queria fazer melhor. E aí foi quando vai voltar aqui. E tinha os que não tinham sido contemplados também, e aí a gente começou a ter essa dificuldade e não ter braço para atender todo mundo, porque acabava tomando uma proporção grande. Isso porque não teve custo nenhum para o associado, né? Então, acho que é importante falar isso, né? Que a gente não conseguiu, né, continuar justamente por isso, porque como não tinha custo, foi realmente um esforço da ASEARP em ajudar os comerciantes na pior época de todo mundo, que foi a pandemia, né? Exatamente. Que coisa boa. E a Sim. gente soube que virou um grande tubo de ensaio, né? Isso. Que a gente está aqui hoje, inclusive, por conta dessa ideia que lá no passado foi muito bem implantada. A Fernanda não só foi testemunha, como ela foi, assim, ela foi agricultora, ela foi o ar da SEARP, ela foi isso lá aí, é isso aí. plantar a semente de um negócio bacana. Pra Isso gente poder estar mesmo. falando hoje do PROAD. Sim. Você estava falando, Inês, sobre a questão do serviço. Hoje, quando a gente anda pela cidade de Ribeirão Pires, o que a gente não vê e a SEARP está fazendo? E o que a gente vê que a SEARP está fazendo? Bom, eu acho que os mais visíveis, né, que a associação comercial, ela administra, né, os convênios com a prefeitura, que é a Vila do Doce. Hoje são 42 quiosques no total, se juntar todo o complexo da Vila do Doce, que é administrado pela associação comercial, e também o convênio com a Zona Azul, né, que é um trabalho até social, porque a gente dá oportunidade, né, para jovens do primeiro emprego. Então, quem faz a administração desse convênio também é a associação comercial.
a grande melhoria nós implantamos, né, foi a Associação Comercial quem implantou o aplicativo, que já era um pedido e uma solicitação, né, dos Antiga. munícipes há muito tempo, mundo digital. A gente fugiu lá do talãozinho e colocou então o aplicativo que está funcionando tá muito aqui, bem. Ó, eu tenho. Exatamente. Tá aqui, eu uso. Você pode colocar quantos carros você quiser. Às vezes vai alguém no teu comércio te visitar. Você fala, qual que é a tua placa? Você coloca aqui, ó, tem um monte, ó. A gente vai colocando e as pessoas vão estacionando e a gente vai Isso. pagando o estacionamento. Com QR Code nas placas, que a pessoa não tem o aplicativo, ela baixa ali na hora o aplicativo e já começa a utilizar. Mas a gente mantém, né, os jovens, né, para poder fazer a fiscalização e orientação também das pessoas. Tem uns que não querem baixar o aplicativo, não querem usar, então Às eles, vezes por eles dificuldade, se é orientam. uma pessoa mais Isso. idosa, enfim. Eu acho que vale a pena fazer um parênteses aí da Zona Azul, que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender, de que isso é fomento para o nosso comércio. Por que é fomento? Você cobre a Zona Azul, aí a pessoa fala, porque é o seguinte, assim, se você não tiver a Zona Azul, a pessoa deixa o carro aqui às 6 da manhã, volta às 6 da tarde, como é que eu vou no teu comércio, Emerson? Sim. Como é que eu consigo chegar se eu não tenho um lugar para parar na rua? Isso não é democrático. Então a Zona Azul ela tem um prazo para a pessoa ficar, ela tem a cobrança e o prazo para a pessoa ficar. Ela não pode ficar de mais do que 2 horas na mesma vaga. Isso é uma forma de conseguir fazer circular os veículos na cidade e não ficar parado o dia inteiro aguardando aí o cara voltar. Para estacionar. A pessoa voltar Exatamente. do trem, descer de São Paulo e pegar o carro, e aí você ficou com o teu comércio parado o dia inteiro, porque assim, eu pelo menos sou assim, se eu passar lá, preciso passar numa loja de roupa, passei uma vez, 2, 3, 4, não tem onde parar, eu vou ver se tem outra que eu possa parar. Acaba desistindo, né? E aí acaba às vezes desistindo, eu acho que isso, eu acho que o comerciante hoje já tem essa visão, mas a população também precisa saber. Porque a ideia da Zona Azul é exatamente isso mesmo. A gente chama estacionamento rotativo Zona Azul para dar essa oportunidade para quem vem consumir no comércio. Então, esses convênios, eu acho que é o que fica mais aparente, né, do que a associação faz, mas nós temos outros produtos. Então, nós temos, por exemplo, convênio com a Equifax Boa Vista, que é consulta de crédito, né? Apesar do cartão de crédito, né, muita gente usa cartão de crédito, mas tem aqueles que não têm. Então, a consulta de crédito, ela vem também para facilitar com que o consumidor, né, ou o lojista também, ele saiba para quem ele vai oferecer o produto dele. Nós temos um produto que chama C Celular, que é de redução, chega às vezes a reduzir em até 50% a conta do telefone. A gente faz um estudo só gratuito, a pessoa só entrega a conta e a gente faz um estudo para ver se vale a pena ou não. Então, para alguns, essa redução chega a ser até 50%. Hoje a gente tem a Faculdade do Comércio, que para a gente tem sido assim, um produto incrível, né, Ricardo? Segundo colocado Sim. no estado de São Paulo, a Faculdade do Comércio. E o que é essa Faculdade do Comércio? Ó, presta atenção nisso, porque a Faculdade do Comércio, eu já sei um pouquinho do que me contaram, mas eu fiquei surpreso quando o Ricardo me contou que tinha Faculdade do Comércio na Ciarp. Falei, como assim que eu não sabia disso? É sensacional isso. E depois eu vou perguntar para a Fernanda, você já vai pensando, Fernanda, você é da época do SPC? Não é só para contrariar. Vai pensando aí que o Ricardo vai contar uma história incrível do SPC aqui, que é sensacional essa história. Faculdade do Comércio. Conta pra gente, o que tem na Faculdade do Comércio? Nós temos vários cursos, né, de graduação, todos são online, o que facilita bastante a participação. Temos cursos de pós-graduação, tem um curso presencial, que é Ciências Contábeis. A grande vantagem é o preço, porque as pessoas têm dificuldade, às vezes não fazem um curso superior por conta do custo. Você pode falar o custo? Posso, eu vou falar o custo na tela aqui, eu vou falar aproximadamente, Vai mas lá. o custo para uma empresa associada chega a R$ 140 por mês. E a grande vantagem, o preço que ele vai pagar no começo vai permanecer durante os 2 anos, não vai ter reajuste, como a maioria das faculdades tem reajuste. É Então, individual? é individual. E aí você pode anexar outros
funcionários para fazer a faculdade. Quantos eles quiserem. A gente tem casos de empresas que patrocinam metade do curso superior, porque 140, se ela é associada, ela paga R$70 e o funcionário R$70, e ele está capacitando a mão de obra dele. Então, é fantástico. A gente tem tido assim, uma procura muito grande, foi uma surpresa para a gente. Eu vou fazer um comercial aqui com o que eu aprendi agora. Pera aí, Ricardo. Vamos lá. Ó, tá gravando? Tá gravando, né? Então vamos lá. Você conhece a Faculdade do Comércio da Searp? Você ainda não conhece? Sabia que você pode colocar os seus funcionários não só para eles melhorarem a qualidade de vida deles, mas como eles poderem se profissionalizar dentro do que eles já fazem aí no seu comércio? Se você não conhece, então você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui, ó, ligar nesse telefone, falar com a Searp, entrar em contato com a Searp e chamar a Inês. Você fala, Inês, eu quero colocar os meus funcionários na Faculdade do Comércio. Foi bom esse comercial? Perfeito, porque é exatamente isso. E o que você falou que é muito curioso. Quem entra na Faculdade do Comércio, a maioria dos nossos alunos já são profissionais da área, alguém que trabalha na logística, mas não tem o curso superior. Então, ele entra para poder se aperfeiçoar. É exatamente isso mesmo. Eu queria até fazer um relato que a gente ouve bastante, né, das pessoas que estão cursando ou que já cursaram, que a gente já tem aí também. Já temos alguns formados, né? Que eles colocam que a Faculdade do Comércio, você usa direto, você aplica ela de imediato. Então, você fez a aula ontem, hoje você está aplicando, porque ela é voltada para o comércio. Então, você faz uma faculdade de administração, ela é voltada para tudo. É genérico. Né? Genérico. Quando você faz pro comércio, ela é voltada para o comércio. Eu estou falando. Tem uma dificuldade lá, ele fez a aula, ele vai conseguir. Ele normalmente é assim, o que a gente tem de relatos aí, inclusive de um dos nossos diretores que faz, né? Ele fala, cara, é impressionante, eu faço, no outro dia eu olho e falo assim, caramba, eu tô com esse problema, ontem eu já aprendi como é que resolve. E isso também tem sido o relato dos outros alunos, porque ela tem aí uma pegada mais de estar mais próxima do comércio, que é o nosso principal público. Exatamente. Né? Nosso maior número de associados, como a gente já colocou, são os pequenos. Sabendo que a maior dificuldade hoje dos empresários é a mão de obra, então a FAC vem para atender essa necessidade. E por fim, nós temos um outro produto, que são os cartões, né? Então, cartões de benefícios, cartões de alimentação, refeição, combustível, cartão prêmio que você pode usar para premiar os funcionários, para colocar cesta de Natal. Cartão prêmio é o que a gente usa, por exemplo, no Natal, né? E no Dia das Mães, para fazer as campanhas. Sim. É um sucesso aí, a gente faz, teve ano que a gente movimentou no comércio mais de R$2 milhões com as campanhas nossas. Aliás, né, a gente falando de coisas que as pessoas veem, coisas que as pessoas não veem, a decoração de Natal, né? Exatamente, a decoração de Natal na Vila do Doce é feita pela associação comercial e às vezes a gente contribui também com a decoração no Paço, né? Não, vou até fazer um parênteses aí. A gente tem alguns anos que você tem uma participação da prefeitura no Natal, tá? E tem anos, vários, diria que a maioria deles, né? Os enfeites e tudo que é feito do Natal é feito pela associação comercial. Então, assim, a gente tem que ser justo, né? Nos últimos 2 anos, principalmente, que eu tô lá à frente, a gente teve uma participação grande da prefeitura, né? Em algumas coisas, mas nos outros anos foi feito 100% pela associação comercial. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa cara. E a gente ainda tem, por princípio, utilizar sempre o que a gente, né, sempre na medida do possível, utilizar o que está no município. Hoje a decoração de Natal, ela é feita por artesãos da cidade. A gente também tem essa consciência de sustentabilidade, a gente faz peças que a gente consegue ir utilizando, dar uma repaginada, né, nos outros anos também, e vão mantendo essas peças, então são artesãos locais, e aí a gente tem também essa questão de utilizar o máximo que a gente pode o recurso por essa questão mesmo de sustentabilidade e meio ambiente. Então, só para falar, acabou o Natal, a gente recolhe tudo, guarda. No outro ano, nós vamos pegar aquele material, reestilizar ele para o tema do próximo ano. É acervo. Isso aí. Como nas melhores escolas de samba. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu falei uma coisa lá atrás para provocar a Fernanda aqui da questão do SPC. É porque o Ricardo me contou uma história lá atrás, é o seguinte. Vocês não sabem o tamanho que é a dificuldade de fazer a gestão de uma associação comercial.
Por quê? Porque é um tipo de negócio que depende de outros negócios e, ao mesmo tempo, depende do movimento financeiro do mercado. Se o mercado não está tão aquecido, a associação sofre, né? E, ao mesmo tempo, a associação depende de uma série de mecanismos. Lá atrás, quando não existia toda essa digitalização, a consulta, né, de crédito era o principal, era o carro-chefe da Sim. associação, né? Sim, E isso não existe sim. quase mais, né? Tem muito pouco, né? Na verdade, você tem algumas empresas grandes, como de empresa de telefonia, é uma que usa muito ainda, né? As imobiliárias usam bastante, mas caiu muito, justamente porque hoje você usa cartão Pix, né? E aí você não tem mais a necessidade. O cara passou o cartão, tá aprovado, você não precisa consultar o cheque do cara, né? Que tá ali apresentando naquele momento. Antigamente você ia dar um cheque, o cara ligava na associação, via se aquele cheque tinha problema e era aí que nós tínhamos. Então as pessoas tinham interesse em ser associado porque tinha um custo menor na consulta do sócio e também porque você devolvia esse serviço já de imediato para ele ali naquela consulta, que ainda era feita por telefone, para quem lembra mais antigo. Aí, Eu lembro. Eu não Eu lembro. não sou antigo assim, mas eu lembro. Os telefones começavam 459 em Ribeirão Pires. Depois passaram 48 alguma coisa, 28, Isso, lá para 27. 28, Você tinha na tua casa aquele tec, 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 tec. Quando você era menina, você ficava lá fazendo tec, 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 tec. Tinha sim. Sou da época do 459. É? Você Lembro lembra o muito teu bem. 459? Lembro até hoje o número do telefone. Ó, então quem lembra o número 459 aí, coloca aí nos comentários do podcast, só pra gente tirar onda com essa história, porque eu lembro, o meu era 459-1303. Era assim, eu lembro. Você lembra o teu 459? 459-6556. Ixi, agora o Ricardo não vai lembrar dele. 2038. 459-2038. Liga para o Ricardo Cardoso para saber se ele ainda estava com os cabelos pretos nessa época. Sim, era isso aí. E esses cabelos Na brancos, época que eu Ricardo? estudei com o Emerson ainda. Estamos juntos. Esses cabelos brancos, hoje, quais são os pontos que você considera que são os pontos mais importantes para o negócio, para o desenvolvimento da associação comercial, junto com os comerciantes? A gente não falou ainda da festa do chocolate, né? A festa do chocolate é um dos pontos que vocês vêm trazendo ao longo da história, né? Um grande movimento cultural e tudo mais, né? Assim, eu acho que o movimento sempre, Emerson, a gente tá sempre atrás de trazer benefícios, né, soluções para os empresários. Temos as nossas dificuldades, como você bem colocou, né? Lá atrás nós tínhamos as consultas, hoje a gente tem aí procurado parcerias não só para inovar, mas também para poder trazer benefícios para o associado. Enfim, nós temos alguns eventos que a gente fez. A gente fez um evento no clube, o último, nós preparamos, vendemos ingresso para 200 pessoas. Tivemos 250. Tivemos que pegar a cadeira. Muito legal isso, né, cara? O sucesso do evento. As pessoas que tiveram lá vivem falando desse evento. Mas a gente sempre tentando trazer. Então, assim, a gente tem uma boa aceitação. O nome dessa associação comercial tem uma boa aceitação. Esses eventos mostram muito isso pra gente. Sim. Né? Mas, de todo jeito, tem que ter a correria de estar atrás de novidade. E aí é que a gente chega hoje no PROAD, assim como vai ter a parceria com o Wagner Espelho, que está já nascendo aí. Aliás, ó, Wagner, você já está convidado para vir aqui. Não adianta dizer não, que vai ficar feio para o teu público. Então é só você entrar no agendamento aqui do podcast ACIARP para vir aqui, porque você vai ser sabatinado. A gente quer saber tudo da tua vida e todos os segredos, todas as polêmicas, né, Fernanda? Queremos saber tudo. Vamos. Não vai fugir, né? Não vai. Vamos puxar todos os assuntos possíveis com ele. Se prepare, Espelho, se prepare que o teu lugar aqui já está garantido. Hein? Inclusive, dia 17 de março à noite, vai ter um treinamento para liderança que o Wagner Espelho vai fazer lá na Associação Comercial. A gente, essa semana, já está começando a fazer a divulgação. E eu acho que, se tiver espaço até lá, a gente pode trazê-lo, sim, né? Dia Pode 17? Ser. Dia 17, hein? 17 então, de março, logo depois do Carnaval, tem um treinamento de que horas? Das 19 às 21. Das 19 às 21. E como é que a gente faz para se inscrever? Entra lá no Instagram da Associação Comercial, que já tem a divulgação, o link, inclusive, de inscrição pelo Simpla. Tá, a gente vai deixar nos comentários aqui Perfeito. os links para vocês poderem se inscrever, tá bom? E me conta um pouco mais, então, sobre o que está te deixando de cabelo branco nesse momento? Enfrentar a inteligência artificial
colocar o comércio girando como precisa? Como é que tá a tua cabeça hoje? Então vamos lá, inteligência artificial é um tema interessante, né? O tema do momento. Eu particularmente entendo que ela pode ser uma ferramenta e introduzir essa ferramenta para os nossos comerciantes é um desafio. É algo que a gente ainda não tem, né? Eu acho que é necessário, porque o meu comércio, por exemplo, quando chegou a internet, o pessoal falou: Ricardo, você acabou, teu comércio não vai existir mais. Eu sou corretor de seguros, para quem não sabe, né? A pessoa vai contratar o seguro pela internet, aí tem uma pessoa que, mega empresário de São Paulo, ele montou uma corretora de seguros 100% online. Passado uns anos, eu entrei com ele falou: Ricardo, sabe quantos seguros eu já vendi online? Eu, nenhum, né? O cara quer conversar, ele quer estar com a gente. E no fim, eu montei uma mesa de operação gigantesca para atender o público. Mas a internet, a chegada da internet, ela trouxe ferramentas que a gente conseguiu trabalhar com volumes maiores. Volume maior se traduz em custos menores. Eu entendo que a gente tem que conseguir tirar isso da inteligência artificial. Fazer dela uma ferramenta que traga benefício para o comércio. Então, a gente não pode ter medo, temos que enfrentar ela e trazê-la para o nosso lado. Esse é o ponto. Quanto mais a gente puder usar a tecnologia para facilitar o nosso dia a dia, diminuir custo e ao mesmo tempo Melhorar. nos amparar, melhorar, Sim. né? A Ciarp tem uma relação muito importante também com o crédito, né? Vocês têm uma parceria com a Sicredi. Né? Isso. Como é que funciona? Muitas pessoas não sabem como. É de associação para associação. A Sicredi é uma associação também. Também, isso. Exatamente, é cooperativismo. Como é que funciona na prática? Não, bom, nós temos aí algumas vantagens para associado para quem vai usar os serviços do Sicredi, né? Que é um banco, mas no banco que você é sócio, você já tinha pensado em ficar sócio no banco, Emerson? Olha, não tinha ainda. Mas é uma boa ideia, porque normalmente banco costuma ser algo lucrativo. Dá para colocar no cartão, falar assim, cartão de, por exemplo, sócio. Sócio. Do banco, né? Lá você é associado. Se você Pronto. entrou, você abriu a conta, você é associado. Você já tem uma cota de sociedade lá. Eles fazem a distribuição dos resultados pelas cotas que você consegue, né? Existem lá vários fatores, né? Então, o cara que faz empréstimo, que usa mais o serviço deles, consegue mais pontuação e uma divisão maior para o lado dele. Mas assim, o associado já tem aí uma cartilha de diferenciais de tudo que você usa dentro da associação. Ou seja, eu tenho uma maquininha que você vai lá passar cartão, que é mais barata, porque você é associado. Do Sicredi já tem um custo diferenciado? Tem, mas se você for associado à Ciarp, você tem mais vantagens. As taxas são menores, As né? taxas de todos os serviços têm um diferencial para quem é cliente, para quem é associado da Ciarp. E Pode uma falar, Inês. outra vantagem é que os associados do Sicredi, eles também têm desconto na faculdade como se fosse preço de associado da Ciarp. Então, Tem essa vantagem tem também essa vantagem de usar também. os dois serviços Exatamente. como benefícios, né? Isso, exatamente. Falamos do passado, falamos do hoje, precisamos falar do futuro. O que vem por aí na Ciarp? A gente já sabe que daqui a pouco a gente vai falar do PROAD, que é futuro. Sim. Estamos chegando. Inclusive, esse podcast já faz parte do programa de aceleração digital da Ciarp, em que você, empresário que está nos assistindo, vai ter oportunidade de estar nessa mesa uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou quem sabe todo dia, vai depender do volume que nós vamos ter de aceitações do programa de aceleração digital, mas o mais importante, a gente vai poder fazer network. Eu fiquei muito surpreso. Fernanda, eu fui lá no dia para fazer uma apresentação do programa de aceleração digital. Eu achei que ia ter tipo umas 10 pessoas, 12 pessoas. Eu estava esperando por isso. Né? A gente fica com o pé atrás, não sabe muito bem o que vai dar. Tinha 50 pessoas. Tiveram que pegar cadeira lá fora. Sim, a Ciarp, ela tem tido essa movimentação de receber cada vez mais pessoas, tanto nas capacitações, treinamentos, quanto também nos cafés com o presidente. Foi o café com o presidente. Sim. Foi o café com o presidente. Esse cara é bom de convite. Ele manda o convite e as pessoas vêm, cara. E tem sido assim, né? A gente tem melhorado, né? Eu acho que o primeiro café com o presidente, eu não acho que não tinha 10 pessoas, né, Inês? Sim. Se tivesse, era 10. Mas há muito tempo que a gente tem os cafés mais cheios, né? Algumas coisas que eu acho que faz... Uma das coisas que faz muita diferença, quando você faz
Café com o Presidente com tema voltado para a mulher, esse lota, hein, Emerson? Que é o Lota. próximo, né, Ricardo? É. 27 de março, Café com o Presidente, especialmente feito para mulheres empreendedoras. Olha aí. Esse aí já é um Realmente. sucesso garantido, eu tenho certeza, Uhum. porque as mulheres são mais, elas já têm um estudo que elas estudam mais, né? Já tem estatísticas que elas estudam mais. Elas Mulher é mais ponta firme. eu não Ela vai lá. tem sido assim. Eu acho que isso seria uma concorrência saudável. Os homens começarem a resgatar e começarem a ir atrás disso, né? Essa é uma concorrência que pode ser saudável entre homens e mulheres, né? É muito Mas bom. muito bom que ajuda todo mundo. Esse Uhum. poderia ser até uma boa discussão lá. Antigamente, no tempo que o Emerson já estava fazendo novela, tinha lá a Guerra do Sexo. Essa é uma guerra boa. Quase que eu fizesse. Fazendo É. até um parênteses, a gente vê pelas campanhas a grande participação das mulheres Sim, sim. em relação A ao Fernanda público faz o sorteio, masculino. mais uma mulher. Mais uma mulher. É isso mesmo. Sempre, as mulheres ali, sempre dentro do processo, elas compram o processo, elas entram, elas participam. O homem às vezes vai se esquecendo, no meio a gente tem que lembrar, né? Sim, Falou, sim. você não. É verdade, né? Eu diria que é até um pouco de característica de cada um mesmo, né? É. As mulheres têm aí a facilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. O homem precisa se concentrar em uma coisa por vez. Estatisticamente, tem pessoas que são diferentes de um lado e do outro, mas a característica principal de cada sexo Uhum. tem isso já, né? Inerente, vamos dizer assim. Mas essas atividades todas que acontecem, depois a gente vai colocar umas imagens, o Renan disponibilizou para a gente umas imagens bem legais aqui, Uhum. porque muitas vezes as pessoas não conhecem lá a estrutura que é a casa da associação comercial. Sim. Não sabem muito bem o que acontece lá dentro, né? O que acontece, principalmente os eventos como esse que a Inês nos contou aqui, que a gente vai colocar aqui nos créditos para vocês. Existe uma estrutura muito bem montada, que você tem um atendimento, tem salas de coworking, tem uma sala de apresentação, quase um Uhum. mini auditório, em que tudo acontece ali. Sim. E isso é muito importante porque está no centro da cidade, muito perto da estação de trem. Uhum. Então, facilidade de acesso, tem estacionamento do lado, você chega com facilidade, é muito gostoso o café com o presidente, Sim. muito bem servido, aliás, é um café mesmo com o presidente, não está só Uhum. lá no nome, não, é um café com o presidente. E o networking que é feito entre os empresários, se você não Sim. foi no café com o presidente, olha, o melhor lugar para você fazer networking e conhecer outros empresários é o Café com o Presidente. Então, prepare-se para o próximo, que é dia 27 de março 27 de para mulheres empreendedoras. É Esse vai exclusivo ser para mulher. Esse é exclusivo para E mulheres. depois É. tem que fazer o clube Eu não do vou nem vôlei. presidir. Não vou nem Você não vai presidir. nem aparecer lá. Não, Café né? com o presidente, ele vai ter que ir, né? Com o presidente. Pronto. Mas muito olha, bom. Emerson, você falou de futuro, né? A gente falou do network. E quando a gente fez um evento de planejamento estratégico com os associados, há cerca de 2 anos atrás, os temas que eles colocaram como sendo importantes é o network, gestão de pessoas, né? Por isso que a gente traz muito cursos e essa parceria com o Wagner Espelho para desenvolver a liderança é para atender essa carência que os associados colocam para a gente também. E essa questão mesmo da divulgação do marketing, né, que eles também sentem como uma dificuldade, porque como a gente tem muito associado que são menores, né, empresas menores, não entendem, não conhecem, e quem conhece tem às vezes a dificuldade por conta do custo, né? Então, assim, para a gente, essa experiência e essa parceria, né, com você está sendo, assim, realmente uma coisa que vai atender a necessidade do nosso associado nesse requisito que ele colocou como sendo uma dificuldade e uma necessidade dele. Eu vou explicar então o PROAD para a gente Ok. poder fazer esse ciclo todo nesse podcast maravilhoso. A gente conseguiu contar a história da Sim. CIARP, né? A gente contou um pouco das ações que foram feitas de captação através do vídeo, de colocação dentro das redes sociais. O que é o PROAD? O PROAD é um programa de aceleração digital em que a gente vai trabalhar de forma coletiva. Todos os empresários que aderirem a esse projeto vão ter um pacote de marketing, que vale 10x, mas ele está pagando 1x por isso. Por quê? Porque quando a gente faz um pacote de aceleração digital em conjunto, a gente tem a força das redes sociais, dos algoritmos, da gestão e as análises de marketing, todas concentradas em um único lugar. O nosso objetivo é fazer com que esses empresários comerciantes que vão aderir e que já estão aderindo, vários já estão no processo de adesão do programa, tenham vídeos gravados de forma super profissional
participem de podcasts de troca de informações e networking com convidados, inclusive dos próprios empresários, e estejam dentro da plataforma PROAD. A plataforma PROAD é uma plataforma que vai ter um investimento coletivo de impulsionamento focado no nosso município, com uma gestão muito avançada de ADS, de anúncios. Na prática, é como se nós tivéssemos contratado ali os super engenheiros do Google e da Meta para trabalharem para a gente, para entregar pelo menor custo o anúncio para quem mora no nosso município. Então você vai começar a ver nas redes sociais as siglas PROAD, esse podcast aqui da Ciarp e muita coisa com a cara e a logomarca de um programa de aceleração digital. Nesse momento, o que a gente pede para você? Que compartilhe, que clique para saber mais, porque é o nosso comércio que está em jogo e, ao mesmo tempo, o que nós precisamos fazer? Beneficiar aquilo que é da gente. Eu lembro, Fernando, há um tempo atrás, que as pessoas falavam assim, nossa, você acha que vai dar mais um atacadão aqui na cidade? Gente, não tem gente na cidade para ir. Vai no atacadão e vê o tamanho da fila de espera para você passar no caixa. Ribeirão é muito grande, gente. Ribeirão é uma cidade para ter grandes âncoras. É como se fosse esses bairros mais legais de São Paulo, que você vai e fala assim, nossa, que gostoso, eu queria morar lá perto de Alphaville. Ribeirão é muito melhor que isso. A gente tem aqui beleza geográfica, a gente tem a beleza histórica, a gente tem a consciência de uma cidade incrível, em que quase todo mundo se conhece, essa fofoca comercial é muito gostosa, e a gente tem uma facilidade de chegar e sair desse município com muita tranquilidade. Nós estamos aqui do lado de um monte de coisa. O programa de aceleração digital é uma oportunidade. Então é esse o momento que a gente tem que estar juntos, somos mais fortes. É isso aí. Você vê que ele já nasce nesse formato, né, de juntos mais fortes, né? Ou seja, a gente temos que ter 10 pagando o preço de um, né? Mas dividido por 10. Isso já é uma consciência. É uma consciência e uma forma da gente atuar não só da gente se juntar por conta do custo, mas de fortalecer, né? Uma vez de que eu recebo, eu estou no programa, eu vou me motivar e vou correr atrás, aí o Emerson tá junto, ele vai fazer a parte dele, isso aumenta exponencialmente para todo mundo. E aí quando o Emerson faz a parte dele e eu faço a minha, a gente se ajuda, né? Mais uma vez aí a associação comercial tentando atingir um público sempre com a união dos comércios da cidade. Você está preparada para gravar bastante? Emerson, a gente sempre tem que estar preparada, né? Eu costumo falar nas nossas campanhas que Ribeirão Pires tem os comércios para todos os públicos, todos os gostos e também tem todos os preços. E eu acho que esse projeto ele vem muito para mostrar que é para todo mundo. Todo mundo pode estar aqui, todo mundo pode ter essa possibilidade de se mostrar para a cidade. Olha, eu tenho um trabalho X, e você pode adquirir o meu trabalho. Eu posso ser um prestador de serviço para você. Eu tenho o produto que você precisa. Então, eu acho que esse podcast, esse projeto, tem tudo para dar certo. Vai ser incrível. A gente vai receber, assim, tenho certeza que muitos associados, muitos comerciantes, prestadores, muitas pessoas da indústria aqui para falar dos seus intuitos, dos seus anseios. E acho que vai ser super importante para Ribeirão Pires. Muito bom, então chegamos ao final de um podcast, do primeiro podcast. Então, queria agradecer a presença de vocês. Tem recados? Lembrou de mais datas? Porque, olha, essa moça, é só espremer ela ali um pouquinho que já sai a data de mais um evento. Tem mais evento? Tem mais evento? Não, então na verdade, a gente já está se preparando. 17 de março e 27 de março, já são 2 eventos. 17 de março e 27 de março, a gente não pode esquecer que a gente intimou o Wagner para vir para cá. Exatamente. Né? Ele vai ter que vir contar a história dele aqui. E você, empresário, não fica acanhado não, porque a sua vaga aqui nessa mesa já está garantida. Basta você entrar em contato com a Ciarp para acelerar a sua vida comercial junto com a gente. Somos todos juntos muito mais forte. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença. Obrigado, Emerson. Obrigado por nos receber, a recepção maravilhosa que nós tivemos aqui, né? O teu estúdio muito legal, muito bonito, né? Estou muito contente aqui com o trabalho que se inicia. Vamos nessa. Obrigado, Inês. Obrigada pela oportunidade.
Muito bom. Obrigado, Fernanda. Você vai ser figura cativa aqui nessa mesa de podcast, porque é você que vai acelerar os empresários, hein? Então, estaremos aqui juntos para acelerar os empresários digitalmente, agora que é tão visível, né, essa presença digital. Estaremos juntos aqui para colocar você para Ribeirão Pires. E olha, Inês, a gente já pode até deixar uma encomenda para esses eventos que vêm aqui, eles virem aqui para falar sobre os eventos, como vai ser, e depois podemos até fazer um pós-evento, né? Combinado. Tamo junto. Muito obrigado por assistir o podcast ProAd da ACIARP e eu te espero, sim, no próximo, em breve, daqui a pouco. Até lá, valeu!